Mudando um pouco de assunto agora, reportagem da edição 307 da nossa revista digital compara o caso do resort Itaiaiá, cujos funcionários do empreendimento tratam o ministro do STF, Dias Toffoli, como proprietário, ao antigo caso do sítio de Atibaia, ligado ao ex-presidente Lula. Toffoli não é o dono formal do resort. Você acompanha aí na tela a reportagem de Raquel Dias, cujo título é Itaiaiá, o novo sítio de Atibaia. Para custear os 168 dias em que Toffoli se hospedou no resort, os pagadores de impostos desembolsaram quase R$550 mil só para bancar a equipe de segurança. A gente tem aí uma arte em especial preparada para poder exibir para você com essa comparação que é feita na reportagem. A gente vai exibir daqui a pouco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, justamente, Guta Pini, com as principais comparações que existem em torno desse caso. Eu vou querer tratar uma a uma com você, mas antes eu quero ouvir a sua análise, na sua avaliação. O que diz essa manchete faz sentido? De fato, existem comparações, muita proximidade entre ambos os casos, o sítio de Atibaia e o resort Itaiaiá? Com certeza, o Resort Itaiaiá é o novo sítio de Atibaia mesmo, que não era do Lula, né? Tinha todas ali as evidências, tinha as digitais, os pedalinhos, os funcionários deixavam tudo isso muito claro, da mesma forma que esse resort não está no nome do ministro, mas estava no nome dos seus irmãos, e aí depois isso foi passado para um advogado ali da JBS, eu não sei em que pé que está essa transferência, mas o fato é que nunca é de ninguém, mas tem fotos, tem vídeos, os funcionários falam, e essa relação promíscua com as empreiteiras que havia ali no sítio de Atibaia, a gente vê agora no Itaiaiá essa relação ali com banqueiros. Então, não tem como a gente não comparar essas duas situações. E são sempre imóveis de luxo e afastados ali dos centros da cidade. É como se fosse um reduto mesmo para esses políticos. E é bem disso que trata essa reportagem muito bem escrita, quando ela traz esse ponto também do afastamento desses imóveis da população em geral, que é como se fosse até um esconderijo para que esses políticos recebam ali os seus asseclas e os seus aliados. Então, certamente, o Itaiaiá é o novo sítio de Atibaia. Pois é, a gente selecionou aqui, Guta, algumas dessas comparações que são feitas nessa reportagem. Por exemplo, a figura central no caso de Atibaia é, obviamente, Luiz Inácio Lula da Silva. O imóvel é o sítio Santa Bárbara, que fica em Atibaia, uma área rural isolada. O caso do resort envolve o ministro Dias Toffoli, o resort Itaiaiá, Aqua Resort, na verdade, que fica às margens ali, em Ribeirão Claro. É um complexo de luxo às margens da represa Chavantes, com multipropriedade, lazer, piscinas, heliponto, videoloteria, que é um cassino, né, trocando em miúdos, que é legalizado no estado do Paraná. Também tem aqui, ó, outras imagens para você aí que a gente selecionou desse caso, nesse quadro comparativo que é feito na excelente reportagem da nossa Raquel Dias. Tem uma outra informação aqui, ó. Trata-se de uma propriedade formal também, no caso lá do sítio de Atibaia. Estava registrado em nome de Fernando Bittar, que é filho de um amigo de Lula, Jacó Bittar. Daí que vem, Guta Pini, aquela história, amigo de um amigo meu, aquela coisa toda. No caso do resort, inicialmente ligado a um primo e aos irmãos de Dias Toffoli, José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, via Maridit Participações, depois Fundo Arlim, vendido em 2025 a Paulo Humberto Barbosa, advogado ligado à JIF. Qual é a semelhança nesses dois casos, Guta Pini? Ambos registrados em nome de terceiros, familiares, amigos, tendo ali um beneficiário principal. E a comparação também inicial de largada, né, Dani, que são dois petistas. Já começa com dois petistas, o Lula e o advogado do Lula, que o Toffoli, ele foi advogado do PT antes dele ser advogado-geral da União e antes dele ir para o Supremo Tribunal Federal, indicado ali pelo amigo. Então, já de largada, nós temos essas duas figuras. E aí, imóveis afastados e de luxos e com essas relações
com grandes empresários, grandes banqueiros, mas nunca no nome dessas pessoas, embora eles utilizem a estrutura, o Lula utilizava, né, a estrutura do sítio de Atibaia. E o Dias Toffoli tem também esse dado da utilização de recursos públicos para pagar a segurança para os dias em que ele esteve no resort. Então, vejam só, não é apenas a utilização ali das suas relações com banqueiros, empresários, como no caso do sítio de Atibaia. Também tem um envolvimento ali formal do pagamento das despesas com o dinheiro público. Então, vejam onde chega assim, a falta de pudor desses agentes públicos no nosso país, utilizando aí das suas relações e das suas influências para se refestelarem aí com luxo, com bebidas caras e cassinos e atraindo os seus amigos e parceiros de negócios, porque é isso que parece que fica claro para o pagador de impostos quando a gente relembra das imagens que foram veiculadas aí tanto pela mídia e aqui também no Jornal da Oeste, primeira edição, quando o ministro recebia ali banqueiros circulando ali pelas dependências do resort, recebendo esses banqueiros empresários que desciam ali de um jatinho, de um helicóptero, e também aquelas imagens icônicas do cassino dentro ali dessa propriedade, que ainda não tem ali a digital do ministro Dias Toffoli como ele sendo o proprietário, mas enfim, as imagens falam por si, tem todo esse rastro aí da propriedade dos irmãos do ministro durante um tempo, até que isso passasse para um fundo, inclusive fundos que eram geridos pela REAG, aquela gestora de fundos que aparece também na Operação Carbono Oculto, envolvida com o crime organizado, com o PCC. Então, é tudo muito espúrio e tudo sem muito constrangimento, sem pudor. E os funcionários do resort, assim como na época do sítio de Atibaia, que os funcionários também falavam da presença de Lula constante ali e seus netos no sítio, os funcionários do resort Itaiaia dão conta também da presença constante do Dias Toffoli. Eles relatam, inclusive, que o ministro entrava por uma porta dos fundos, era uma porta diferente e todos eles ali sabiam que o resort é mesmo do ministro Dias Toffoli. Pois é, Guta, no caso do sítio de Atibaia, também tem a questão das vantagens indevidas suspeitas. Você já mencionou aí, sobretudo, o uso de recursos públicos, né, com seguranças de R$ 550 mil durante 168 dias. Isso está em destaque na reportagem da Raquel Dias, para deslocamentos em aeronaves também, de empresários, bancos investigados, Banco Master, tem JF, tem conflito de interesses, tem relatoria de inquérito do Banco Master sob responsabilidade de Dias Toffoli. Mas no caso do sítio de Atibaia, propinas das empreiteiras em troca de favorecimento em contratos na Petrobras, ou seja, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, teve ocultação de propriedade, benefícios privados, enfim. Tanto que isso tudo acarretou nas condenações de Lula. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. E ele foi para a prisão por conta disso. Ele foi condenado em primeira, segunda, terceira instância. O próprio Supremo Tribunal Federal confirmou essas decisões, negou diversos habeas corpus de soltura do Lula, de reversão das condenações. E aí, lá na frente, que tudo mudou, com mudança de entendimento em relação à prisão em segunda instância. Essa foi a primeira decisão que aí tirou o Lula da cadeia. Depois vieram as anulações, com a suspeição de Sérgio Moro, e as anulações que decorreram daí para frente. A decisão do ministro Fachin sobre a questão do foro, que não tinha sido julgado esse processo no local adequado, quem não se recorda, então, que é o ministro do CEP. Mas a raiz de tudo isso aí, Dani, é esse sítio de Atibaia, da onde saiu uma das condenações, pelo menos, do ex-presidente Lula, com todo esse escândalo aí de corrupção, lavagem de dinheiro, essa relação espúria e promíscua com as empreiteiras.